A gente nunca espera que os lugares mais queridos da nossa vida guardem segredos. O lar da sua avó, por exemplo, parece um desses cantos do mundo onde o tempo corre devagar, com cheiro de café fresco e os sussurros do passado nas fotos de família. Mas às vezes pequenas mudanças, um som, um objeto fora do lugar, mexem com essa calma. É assim que começa uma história que não busca assustar, mas entender. O que está por trás dessas coisas que não sabemos explicar? Boa noite, Dom. Sinto que preciso compartilhar o que vivi. Minha avó é uma pessoa que sempre me trouxe paz, mas nos últimos meses, algo estranho tem acontecido em sua casa. Não é o tipo de coisa fácil de contar, mas talvez ao ouvir, você ou seus inscritos consigam enxergar o que eu ainda não entendi. Meu nome é Nicolas, tenho 26 anos e, diferentemente de muitos dos meus primos, sou um dos poucos que ainda se importa com os avós. No meu caso, resta apenas a minha avó, Dona Lourdes. Antes de começar a narrar o que vivi, quero deixar uma coisa clara. Minha avó é uma das pessoas mais generosas e humildes que conheci. Não há segredos obscuros em sua vida, nem inimizades, e ela sempre transmitiu serenidade às pessoas ao seu redor. Esta não é uma história sobre uma avó que, no final, se revela uma bruxa ou dona de objetos sinistros. Na verdade, é algo que aconteceu com ela, algo tão incomum que, até hoje, me custa compreender. Tudo começou quando minha mãe recebeu um telefonema de minha avó. A conversa, como de costume, foi longa, mas o que deixou minha mãe preocupada foi que minha avó parecia relutar em desligar. Ela insistia que minha mãe a ouvisse, dizendo que coisas estranhas estavam acontecendo em sua casa. Minha mãe, desconfiada, pediu que eu fosse visitá-la para verificar se estava tudo bem. Minha avó mora em um prédio antigo no centro de Puebla. O apartamento é amplo, com janelas grandes que deixam a luz entrar generosamente, tetos altos e uma organização simples. Sala de estar, sala de jantar, cozinha, banheiro, 2 quartos e uma pequena varanda decorada com plantas. É um lugar cheio de memórias, repleto de móveis antigos, fotografias de família e objetos que ela guarda há muitos anos. Quando cheguei, ela me recebeu com seu jeito acolhedor de sempre, oferecendo uma xícara de café fresco. À primeira vista, tudo parecia normal. Seus 2 gatos, chamados com nomes curiosos, Fefo e Nimbus, vieram ronronando pedir carinho. Minha avó tentou afastá-los para que não me incomodassem, mas achei-os encantadores e não me importei. Depois que nos acomodamos, ela começou a descrever o que vinha acontecendo. Contou que tudo começou após passar alguns dias fora, na casa da minha mãe, por causa de exames médicos. Quando voltou, percebeu coisas esquisitas. Batidas nas paredes, murmúrios vindos dos quartos e, o mais assustador, objetos que pareciam mudar de lugar sozinhos. Minha mãe havia sugerido que isso podia ser fruto da imaginação dela, por conta da idade, mas minha avó afirmava com convicção que não estava inventando nada. Até mencionou que os gatos desapareciam nesses momentos, como se estivessem assustados. Procurei tranquilizá-la, explicando que os barulhos poderiam ser causados pelos canos velhos do edifício ou pelos passos dos vizinhos. Disse que ficaria um tempo no apartamento para observar e entender melhor. Sem avisar minha avó, convidei Beatriz, uma amiga minha, para me ajudar. Expliquei a ela que seria algo tranquilo e ela aceitou na hora. Na manhã seguinte, minha avó saiu cedo para visitar minha mãe, deixando-me responsável por cuidar das plantas. Beatriz e eu chegamos logo depois. Organizamos nossas coisas e nos acomodamos. Durante o almoço, por volta do meio-dia, ouvimos um murmúrio vindo de um dos quartos. Não conseguimos distinguir o que era dito, mas parecia vir do cômodo onde minha avó guarda caixas e objetos antigos. Fui investigar, mas não vi nada fora do lugar. Mais tarde, enquanto Beatriz descansava no sofá, algo absolutamente inexplicável aconteceu. O cobertor que havia usado para cobri-la caiu no chão sem nenhum motivo aparente. Peguei-o e coloquei de volta sobre ela, mas novamente algo o puxou. Desta vez vi claramente o cobertor se mover, como se uma força invisível estivesse arrastando-o. Um arrepio percorreu meu corpo, mas tentei me controlar para não assustar Beatriz. Resolvi ir até a varanda e cuidar das plantas para me distrair. Enquanto regava as plantas,
Um grito agudo ecoou de dentro do apartamento. Corri até a porta de vidro que dava acesso ao interior, mas ela não abria. Desesperado, bati no vidro, chamando por Beatriz, mas não obtive resposta. Foi então que algo aterrorizante aconteceu. Uma mão pequena e pálida apareceu do outro lado do vidro, pressionada contra ele, como se fosse de uma criança. Antes que eu pudesse reagir, a mão sumiu. Por fim, consegui abrir a porta e corri até Beatriz. Ela despertou atordoada, dizendo que tinha ouvido um grito, mas achou que era da televisão. O detalhe mais estranho é que eu tinha certeza de ter desligado a TV antes de sair para a varanda. Revirei o apartamento inteiro, mas não encontrei nada que explicasse o que havia acontecido. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os fenômenos continuaram. Sons de móveis sendo arrastados, murmúrios incompreensíveis e, o mais assustador, a risada de uma criança. Acendi todas as luzes do apartamento e gritei, exigindo que aquilo parasse. A única resposta foi o som da cadeira de balanço de madeira da minha avó se movendo sozinha. Não aguentei mais. Acordei Beatriz e disse que precisávamos sair imediatamente. Apesar das tentativas dela de me convencer a esperar até o amanhecer, eu estava decidido a ir embora. No dia seguinte, contei tudo à minha mãe e à minha avó. Minha mãe, inicialmente, parecia cética, mas minha avó ficou visivelmente aliviada ao saber que outra pessoa também tinha testemunhado os eventos estranhos que a perturbavam há tanto tempo. Depois de compartilhar minha experiência, insisti para que tomássemos alguma medida. Minha mãe ainda tentava racionalizar o que aconteceu, atribuindo tudo ao cansaço ou à imaginação de minha avó. Mas minha avó, sentindo-se finalmente compreendida, me apoiou. Juntos, convencemos minha mãe de que o apartamento precisava de uma limpeza espiritual. Na nossa cultura, é comum procurar ajuda de um padre ou curandeiro em situações assim. Entrei em contato com um padre de uma igreja local e ele aceitou visitar o apartamento no dia seguinte. Ele chegou trazendo água benta e um rosário, com uma postura tranquila, como se já estivesse habituado a lidar com casos desse tipo. Percorreu cada canto do apartamento, rezando em voz alta e aspergindo água benta. Pediu que o acompanhássemos durante o ritual e eu fiz isso por consideração à minha avó. Conforme o ritual avançava, o clima do apartamento parecia mudar. A sensação de peso e tensão foi dando lugar a algo mais leve, e minha avó, que estava muito nervosa, começou a relaxar. Quando terminou, o padre assegurou que o lugar estava abençoado e que não haveria mais problemas. Agradeci pela ajuda e o acompanhei até a saída, mas no fundo, ainda restava uma inquietação. Eu não sabia se aquilo seria suficiente para resolver tudo. Nos dias seguintes, o apartamento ficou em silêncio, sem nenhum incidente, o que nos fez acreditar que tudo havia se resolvido. Minha avó até me convidou para passar um fim de semana com ela, como costumávamos fazer antes. Aceitei o convite, mas apesar disso não conseguia afastar a sensação de desconforto toda vez que pensava em voltar àquele lugar. Quando cheguei naquele sábado, minha avó me recebeu com sua típica gentileza. À primeira vista, tudo estava em perfeita ordem. Ela preparou um café fresco e passamos um tempo conversando sobre diversos assuntos. Porém, em determinado momento, ela mencionou algo que me deixou profundamente desconfortável. Disse que havia algo que nunca tinha me contado. Desde que os ruídos e eventos estranhos começaram, ela sentia como se não estivesse sozinha no apartamento. Mais perturbador ainda, ela descreveu a presença como não sendo ameaçadora, mas profundamente triste. Ela me pediu que a acompanhasse até o quarto onde guardava suas coisas antigas, pois acreditava que tudo começava ali. Entramos juntos e comecei a explorar o ambiente. O espaço estava repleto de caixas, álbuns de fotos e objetos acumulados ao longo dos anos. Enquanto mexia nas caixas, algo chamou minha atenção. Um pequeno caderno de capa desgastada, com aparência de ter várias décadas. Ao abrir, percebi que era um diário escrito por uma criança. As páginas continham desenhos e palavras escritas de forma desajeitada, como se uma mão inexperiente as tivesse feito. Embora não houvesse um nome no diário, alguns desenhos mostravam claramente o edifício onde minha avó mora. Havia também menções a um quarto secreto e brincadeiras escondidas. Isso me deixou inquieto.
Minha avó jamais mencionara a existência de um quarto secreto. Mais tarde, naquela noite, enquanto tentava dormir, escutei algo diferente. Não eram batidas ou móveis se arrastando, mas passos leves, como se alguém andasse descalço pelo corredor. Levantei-me e notei que a porta do quarto das coisas antigas estava entreaberta. Fui até lá, movendo-me devagar. Ao entrar, senti um frio estranho. O pequeno diário que eu havia encontrado mais cedo estava em cima de uma das caixas, aberto em uma página específica. Na página, havia um desenho que eu não tinha visto antes. Uma figura pequena e sem olhos de pé em frente a uma janela. Abaixo, em letras trêmulas, lia-se: "Não estou sozinha." Senti um calafrio. Por mais que quisesse sair correndo dali, algo me impediu. Resolvi inspecionar as paredes do quarto. Bati levemente em cada uma até que, em um dos cantos, o som foi diferente, mais oco. Tomando coragem, movi algumas caixas para examinar melhor. Descobri um painel de madeira que parecia estar ali há muito tempo. Após algum esforço, removi o painel e encontrei um pequeno espaço escondido. Dentro, havia brinquedos antigos, uma boneca de porcelana quebrada e uma manta infantil coberta de poeira. Era como se aquele espaço tivesse sido habitado, mas eu não conseguia entender o porquê. Decidi não mexer em nada e recoloquei o painel, cobrindo-o cuidadosamente. Voltei ao meu quarto, mas não consegui dormir. A descoberta não saía da minha cabeça. No dia seguinte, minha avó notou que eu estava inquieto. Tentei disfarçar, mas ela insistiu em saber o que estava acontecendo. Acabei contando sobre o diário e o quarto secreto. Para minha surpresa, ela não reagiu com tanto espanto quanto eu esperava. Explicou que havia rumores de que na década de 40, o prédio tinha sido usado como um orfanato. Segundo algumas vizinhas mais velhas, houve um incêndio que tirou a vida de várias crianças, e o edifício ficou abandonado por anos antes de ser reformado. A revelação me deixou perplexo. Apesar de tentar manter a calma, aquilo esclarecia muitas coisas. Sugeri à minha avó que considerasse se mudar, mas ela recusou firmemente. Disse que não sentia medo e que se algo ou alguém estivesse ali não parecia querer lhe causar mal. Insisti, mas ela permaneceu firme. Para minha avó, aquele apartamento era mais do que apenas um lugar para morar. Era o espaço onde havia construído 30 anos de memórias e paz. Ela me pediu que confiasse nela e que não me preocupasse tanto. Voltei para casa, mas os pensamentos não me deixavam em paz. Tudo o que havia acontecido continuava martelando minha mente. Decidi investigar mais sobre a história do prédio. Se a informação sobre o orfanato fosse verdadeira, talvez eu pudesse entender melhor os acontecimentos. Passei horas pesquisando arquivos e jornais antigos de Puebla, até encontrar um artigo que mencionava um incêndio em um orfanato na década de 1940. De acordo com a matéria, o fogo começou na cozinha e se espalhou rapidamente. Muitas crianças ficaram presas nos andares superiores e não conseguiram escapar. O prédio ficou abandonado por anos, até ser reformado e transformado em apartamentos. Essa descoberta confirmava o que minha avó dissera, mas ainda não explicava por que esses eventos continuavam ocorrendo depois de tanto tempo. Resolvi voltar ao apartamento para contar o que tinha encontrado. Minha avó me recebeu como sempre, mas notei que parecia mais cansada. Ela comentou que nas últimas noites vinha tendo sonhos perturbadores, onde ouvia risadas infantis e via sombras se movendo no corredor. Apesar de tentar minimizar, seu olhar denunciava preocupação. Mostrei a ela o artigo sobre o incêndio. Ela leu atentamente em silêncio. Ao terminar, disse apenas: "Isso explica muita coisa." Não quis se aprofundar no assunto, mas era evidente que aquilo a afetava. Resolvi passar mais uma noite lá para acompanhar os acontecimentos. No início, tudo estava tranquilo, mas pouco depois da meia-noite, os ruídos começaram novamente. Desta vez, os passos no corredor eram claros, firmes, como se alguém estivesse caminhando lentamente de um lado para o outro. Acendi as luzes, mas não havia ninguém. Do quarto, minha avó me chamou, pedindo que eu não me preocupasse. Disse que já estava acostumada com esses sons. Tentei voltar a dormir, mas o barulho persistia. De repente, ouvi um estrondo na sala.
Levantei-me e encontrei um dos porta-retratos da minha avó caído no chão, com o vidro estilhaçado. Peguei a foto que estava dentro e notei que era uma imagem de nós dois juntos. Aquilo me incomodou profundamente, mas fiz o possível para não demonstrar nervosismo e não alarmar minha avó. Voltei ao sofá para tentar descansar, mas logo senti um frio estranho na sala. Olhei em direção à varanda e percebi que a porta de vidro estava aberta, embora tivesse certeza de que a havia trancado. Caminhei devagar até a porta e, ao olhar para fora, vi uma figura pequena entre as plantas. Parecia ser a silhueta de uma menina, mas não consegui distinguir seu rosto. Dei um passo à frente e, naquele instante, a figura sumiu. Sem pensar duas vezes, fechei a porta e inspecionei cada canto do apartamento, mantendo-me atento até o amanhecer. Apesar da calma aparente da minha avó, eu sabia que algo naquele lugar permanecia fora do comum. No dia seguinte, minha avó quis saber como eu havia passado a noite. Para tranquilizá-la, respondi que estava tudo bem, mas por dentro sabia que não podia continuar assim. Algo precisava ser feito. Não achava certo deixá-la em um lugar onde aquilo acontecia. Resolvi procurar ajuda de um curandeiro indicado por uma conhecida da família. Ele se chamava Gustavo e tinha fama de fazer limpezas em residências e resolver casos parecidos com o nosso. Quando contei o que estava acontecendo, ele escutou atentamente e garantiu que poderia ajudar. Uma semana depois, Gustavo apareceu no apartamento trazendo ervas, velas, incenso, água benta e um grande rosário. Começou andando por todos os cômodos, rezando em voz baixa e fazendo sinais da cruz nas paredes. Depois acendeu o incenso e explicou que a fumaça ajudaria a detectar energias negativas. Quando chegou ao quarto onde guardávamos objetos antigos, ele parou. Disse sentir ali uma presença intensa, não exatamente má, mas claramente perturbada. Aproximou-se do painel que eu havia aberto anteriormente e revelou os brinquedos e a manta. Ele murmurou algumas palavras, provavelmente uma oração, e parecia muito concentrado. Gustavo me pediu que o deixasse sozinho no quarto por alguns minutos. Enquanto esperava na sala, podia ouvir suas rezas e o som das velas queimando. Algum tempo depois, ele voltou e afirmou que tinha terminado. Segundo ele, a energia que causava os fenômenos não era mal intencionada, mas buscava atenção e lembrança. Recomendou que minha avó deixasse uma vela acesa no quarto e fizesse orações pelas almas das crianças que haviam vivido ali. Agradeci sua ajuda e o acompanhei até a saída. Apesar de me sentir mais aliviado, algo me dizia que o problema ainda não estava completamente resolvido. Depois disso, a atmosfera no apartamento mudou. Não se ouviam mais ruídos nem aconteciam movimentos estranhos, e tanto eu quanto minha avó ficamos mais tranquilos. Ela seguiu o conselho de Gustavo, mantendo a vela acesa e rezando todas as noites pelas crianças. 2 semanas depois, ela me ligou para contar algo que me deixou perplexo. Disse que tinha sonhado com uma menina de olhos grandes e cabelos escuros, parada ao lado da sua cama. A garota não falou nada, mas parecia profundamente triste. Para minha avó, aquele era um sinal de que deveria intensificar as orações. O detalhe do sonho me fez lembrar da figura que eu tinha visto na varanda naquela noite. Decidi visitá-la novamente para conferir se estava tudo bem. Quando cheguei, percebi que o ambiente estava muito mais leve, como se a paz tivesse finalmente voltado ao lugar. Minha avó estava visivelmente mais animada e passamos o dia conversando e tomando café. No entanto, algo que ela mencionou me causou inquietação. Contou que certa noite, enquanto rezava no quarto, sentiu alguém atrás dela. Ao se virar, viu a mesma menina do sonho, perto do painel que escondia o espaço secreto. A garota não fez nada, apenas ficou olhando por alguns segundos antes de desaparecer. Estranhamente, isso não assustou minha avó. Pelo contrário, ela disse ter sentido uma paz indescritível, como se a menina quisesse agradecê-la pelas orações. Embora minha avó estivesse mais tranquila, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo ainda permanecia sem solução. Resolvi investigar mais sobre as crianças que viveram no orfanato antes do incêndio.
Fui até os arquivos históricos de Puebla, mergulhando em documentos que pudessem trazer mais detalhes sobre o passado do prédio. Depois de horas analisando registros, encontrei um arquivo que listava os nomes de algumas crianças que viveram ali. Entre eles estava Maria Clara, uma menina de 8 anos que, conforme os registros, nunca foi encontrada após o incêndio. O documento também mencionava que ela havia sido enviada ao orfanato com o irmão mais novo, embora seu nome não aparecesse em nenhum outro registro posterior. Voltei para o apartamento com essas descobertas e contei tudo para minha avó. Quando mencionei o nome Maria Clara, ela ficou pensativa e disse que, em várias ocasiões, já ouvira uma voz infantil sussurrando esse nome ao longe. Isso reforçou minha crença de que a presença da menina estava conectada à história do orfanato. Naquela noite, minha avó pediu que eu passasse a noite com ela, e mesmo relutante, concordei. Antes de nos recolhermos, minha avó acendeu a vela no quarto das coisas antigas e fez suas orações habituais. Enquanto isso, tentei me distrair lendo um livro na sala. No entanto, por volta da meia-noite, os barulhos retornaram. Primeiro ouvi passos leves no corredor, seguidos por uma batida discreta na porta do quarto das coisas antigas. Levantei-me devagar e fui até lá. Ao abrir a porta, percebi que a vela estava apagada e o quarto mergulhado na escuridão. Entrei com cuidado, acendi a luz e comecei a examinar o espaço. Tudo parecia em ordem, exceto pelo painel do compartimento secreto, que estava ligeiramente aberto. Ao movê-lo, notei algo novo. Uma fotografia antiga em preto e branco. A imagem mostrava um grupo de crianças em um pátio, e no centro estava uma menina de cabelo escuro e expressão séria. Reconheci imediatamente. Era a mesma menina que minha avó descrevera nos sonhos. Na manhã seguinte, mostrei a foto a ela. Minha avó a observou por um longo momento e, com a voz emocionada, confirmou. Era a menina que ela havia visto. Decidimos colocar a fotografia ao lado da vela no quarto das coisas antigas, como uma forma de homenagear sua memória. Os dias seguintes transcorreram em calma, mas eu não conseguia deixar de pensar em como aquela foto havia parado ali. Parecia evidente que Maria Clara buscava algo além de nossas orações, talvez tentando se comunicar. Ainda assim, eu não conseguia decifrar completamente o que ela desejava. Minha avó, convencida de que tudo estava resolvido, pediu que eu não me preocupasse mais. Apesar disso, uma parte de mim não conseguia acreditar que a história havia chegado ao fim. Depois que deixamos a foto de Maria Clara ao lado da vela, o apartamento permaneceu sereno, mas a calmaria parecia quase fora de lugar. Minha avó retomou sua rotina aliviada, enquanto eu tentava ignorar meu incômodo. Numa noite, enquanto jantávamos juntos, minha avó fez um comentário que reacendeu minha inquietação. Ela disse que nas últimas madrugadas sentia como se alguém se sentasse na beira de sua cama. Segundo ela, não era algo assustador, mas a sensação clara de companhia. Mesmo tentando parecer despreocupado, decidi passar a noite no apartamento para observar mais de perto o que acontecia. Deitado no sofá da sala, mexia no celular quando, de repente, passos apressados ecoaram no corredor. Diferentemente das outras vezes, não eram leves ou hesitantes, mas rápidos, como os de uma criança correndo de um lado para o outro. Levantei-me rapidamente e segui o som. Notei que a porta do quarto das coisas antigas estava entreaberta, embora tivéssemos fechado antes de dormir. Acendi a luz e algo me arrepiou. A foto de Maria Clara não estava mais ao lado da vela. Depois de procurar pelo cômodo, encontrei-a caída perto do painel do espaço secreto. Peguei-a e percebi algo estranho. Uma linha escura havia sido traçada sobre o rosto da menina. O desconforto que aquilo me causou era inexplicável. Ainda naquela noite, enquanto tentava dormir novamente, um ruído na varanda chamou minha atenção. Caminhei devagar até lá e, ao olhar pelas plantas, vi a figura de uma criança. Era a mesma silhueta que eu já tinha visto, mas agora os traços estavam mais nítidos. O cabelo escuro caía pelos ombros e seu rosto expressava uma tristeza profunda. Quando tentei me aproximar, ela desapareceu diante dos meus olhos. No dia seguinte, compartilhei tudo com minha avó, tomando cuidado para não alarmá-la. No entanto, ela reagiu de forma inesperada. Acreditava firmemente que a menina não queria nos ferir.
mas estava presa, tanto ao apartamento quanto a uma dor que não conseguia superar. Isso me fez tomar uma decisão. Decidi voltar aos arquivos históricos e investigar mais sobre o passado do orfanato. Após horas vasculhando documentos, encontrei algo perturbador. Um relatório policial indicava que o incêndio não havia sido acidental. Havia suspeitas de que um dos cuidadores do orfanato tinha provocado o fogo antes de desaparecer misteriosamente. Essa descoberta mudou completamente minha visão da situação. Talvez Maria Clara não quisesse apenas ser lembrada, mas também clamar por justiça. Voltei ao apartamento e contei tudo à minha avó. Seu semblante ficou sério ao ouvir o que eu descobrira. Ela acreditava que precisávamos ajudar não só Maria Clara, mas também as outras crianças a encontrar paz. Naquela noite acendemos várias velas no quarto das coisas antigas e começamos a rezar juntos. Enquanto orávamos, o ambiente parecia diferente, quase calmo. Porém, uma rajada de vento inesperada apagou todas as velas de uma vez, mergulhando o quarto na escuridão total. Minha avó, com uma serenidade que eu não compreendia, interpretou aquilo como um sinal de que nossa tarefa ainda não havia terminado. Pediu que eu verificasse o espaço secreto novamente, para ter certeza de que não havia mais nada importante escondido ali. Embora relutante, concordei. Movi o painel mais uma vez e, ao inspecionar o interior, encontrei algo que não havia notado antes. Um medalhão de metal enferrujado com um desenho gravado em sua superfície. Nele estava escrito um nome: Clara. Aquilo confirmou minha suspeita de que pertencia à menina. Coloquei o medalhão ao lado da foto no pequeno altar improvisado. Minha avó sugeriu que o deixássemos ali durante a noite, como uma forma de devolver à menina algo que parecia ter um significado especial. Embora os dias seguintes tenham sido tranquilos, eu sentia que algo ainda precisava ser feito para encerrar a história. Decidi contatar Gustavo novamente, desta vez para compartilhar o que descobri e pedir sua orientação. Quando chegou, ele examinou o medalhão com atenção e explicou que aquele objeto tinha um laço emocional muito forte, provavelmente a última conexão de Maria Clara com o mundo físico. Ele sugeriu um ritual final para libertar a menina e quaisquer outras almas ainda presas no apartamento. O ritual envolveria devolver o medalhão ao espaço secreto e selá-lo definitivamente. 2 dias depois, Gustavo voltou trazendo tudo o que precisava: velas brancas, um incensário, ervas secas e uma tigela com sal. Seu semblante era sério, mas transmitia confiança. Antes de começar, explicou que esse ritual não apenas ajudaria Maria Clara a encontrar paz, mas também encerraria qualquer ligação remanescente entre o passado sombrio do orfanato e o presente. Minha avó, tranquila como sempre, ficou ao lado dele durante todo o processo. Ele colocou o medalhão dentro do espaço secreto e acendeu velas ao redor do quarto. O aroma do incenso tornou o ar denso, mas a energia parecia mais leve do que antes. Enquanto recitava orações em voz baixa, pediu que permanecêssemos em silêncio e atentos a qualquer mudança. Por alguns minutos, nada aconteceu. Então, ouvimos uma batida suave na parede, como se algo do outro lado estivesse tentando chamar a atenção. Minha avó apertou minha mão levemente, mas continuou em silêncio. Gustavo prosseguiu com o ritual, borrifando água benta no espaço secreto e selando-o com uma mistura de sal e ervas. Enquanto isso, notei que a vela mais próxima do medalhão tremulava violentamente, quase se apagando. Sem interromper suas preces, ele fixou o painel com uma cruz feita de cera derretida e murmurou palavras que não conseguia entender. Foi então que algo inesquecível aconteceu. Uma brisa fria passou pelo quarto, apagando todas as velas de uma só vez. Na escuridão ouvimos uma risada infantil, leve e distante, que desapareceu gradualmente. Embora o som fosse inquietante, não transmitia medo. Parecia um adeus. Quando acendemos as luzes, Gustavo nos disse com um leve sorriso que o ritual estava concluído. Afirmou que a conexão havia sido rompida e que Maria Clara finalmente encontrara paz. Ressaltou que nos próximos dias poderiam surgir pequenos resquícios de energia, mas que não seriam prejudiciais. Agradecemos por sua ajuda e o acompanhamos até a saída.
Naquela noite, minha avó e eu conversamos na sala sobre tudo o que havíamos vivenciado. Ela, com a serenidade que sempre teve, disse que acreditava desde o início que alguém precisava de ajuda e que agora se sentia em paz, sabendo que havia feito algo bom. Nos dias seguintes, o apartamento permaneceu sereno. Não houve mais ruídos, sussurros ou móveis se movendo sozinhos. O ambiente parecia mais acolhedor, como se toda aquela experiência tivesse sido apenas um sonho ruim. Uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Minha avó me telefonou para contar que havia encontrado um pequeno bilhete no quarto das coisas antigas, exatamente no local onde havíamos deixado o medalhão. O bilhete, escrito com uma caligrafia infantil, dizia: "Obrigada por se lembrar de mim, agora posso ir embora." Não consegui entender como aquele bilhete aparecera, mas sua mensagem foi suficiente para confirmar que Maria Clara havia finalmente encontrado descanso. Com lágrimas nos olhos, minha avó colocou o bilhete ao lado da foto e do medalhão, como forma de preservar a memória da menina. Embora tudo parecesse resolvido, confesso que eu ainda sentia certa hesitação em visitar o apartamento. Não era exatamente medo, mas uma reverência por tudo o que havia acontecido ali. Já minha avó, com sua calma habitual, continuou morando no lugar sem nenhum receio. Sempre que a visito, vejo a foto de Maria Clara emoldurada e pendurada no quarto das coisas antigas. Um lembrete de que até as almas mais perdidas podem encontrar paz, desde que alguém esteja disposto a escutá-las. Essa experiência me ensinou que o passado nunca desaparece completamente, mas ele não precisa ser uma sombra assustadora. Às vezes, tudo o que ele quer é ser reconhecido para, enfim, descansar. Meses se passaram desde aqueles acontecimentos e a vida seguiu normalmente. Minha avó retomou sua rotina, sem relatar nada fora do comum. Quanto a mim, continuo a visitá-la regularmente, embora evite passar muito tempo no quarto das coisas antigas. A foto de Maria Clara permanece lá, pendurada ao lado do medalhão usado no ritual. Mesmo assim, uma parte de mim questionava se aquilo era realmente o fim. Não duvidava da eficácia do ritual ou da paz que parecia reinar no apartamento. Mas algo me dizia que a história de Maria Clara e das outras crianças do orfanato ainda guardava mistérios. Por isso, voltei aos arquivos históricos de Puebla, agora em busca de informações sobre o cuidador que desaparecera após o incêndio. Depois de horas de pesquisa, encontrei um relatório policial que trazia o nome dele: Santiago Velasco. O documento descrevia que ele havia trabalhado no orfanato por vários anos e era conhecido por seu temperamento reservado e irritadiço. O mais intrigante era que Santiago não desaparecera imediatamente após o incêndio, como muitos acreditavam. Relatos da época indicavam que ele foi visto rondando o prédio por semanas depois da tragédia. Isso me fez pensar que sua presença, de alguma forma, ainda poderia estar ligada ao lugar. Contei à minha avó sobre a descoberta, mas, com sua serenidade característica, ela me pediu que não me preocupasse. Para ela, o capítulo de Maria Clara e das outras crianças já havia sido encerrado. Naquela noite, enquanto eu revisava os documentos, ouvi novamente um ruído vindo do quarto das coisas antigas. Desta vez, o som não me assustou tanto. Levantei-me e fui até lá. Ao abrir a porta, vi que o medalhão havia caído no chão, fora do lugar onde normalmente ficava. Peguei-o e o devolvi ao lado da foto de Maria Clara. Nesse instante, senti um arrepio familiar e aquela sensação inconfundível de não estar sozinho no cômodo. Embora meus olhos não vissem nada, a presença era inegável, algo que eu não sentia desde o ritual com Gustavo. Fechei a porta e voltei para a sala, mas dormir naquela noite foi quase impossível. Na manhã seguinte, minha avó me contou algo que me deixou sem palavras. Durante a madrugada, sonhara com um homem parado no corredor observando-a. Ela descreveu-o como alto, com feições marcantes e olhos escuros. Ele não dizia nada, mas sua presença era opressora e intimidante. A descrição correspondia exatamente ao que descobri sobre Santiago Velasco. Era claro que, embora tivéssemos ajudado Maria Clara, algo ainda permanecia no apartamento. Contactei novamente Gustavo, que ficou visivelmente preocupado ao ouvir o relato. Ele explicou que o espírito de Santiago Velasco podia estar preso ao lugar
especialmente se estivesse ligado ao incêndio e às mortes das crianças. Chegou ao apartamento naquela mesma tarde, preparado para conduzir um último ritual, desta vez envolvendo todo o espaço. Gustavo começou acendendo velas em todos os cômodos, queimando incenso e borrifando água benta nas paredes, enquanto recitava orações em voz firme. No quarto das coisas antigas, ele montou um altar improvisado com o medalhão e a foto de Maria Clara no centro. À medida que o ritual avançava, o ambiente começou a mudar. A temperatura caiu perceptivelmente e as chamas das velas tremulavam como se fossem se apagar. Apesar disso, Gustavo não hesitou e continuou suas orações. Então, um estrondo ecoou pelo apartamento vindo do quarto das coisas antigas. Corremos até lá e vimos que uma das velas havia caído no chão, apagando-se. Gustavo, com calma, recolocou a vela em seu lugar e a reacendeu, afirmando que aquilo era um sinal de resistência, mas insistindo que precisávamos nos manter firmes. Após várias horas de orações e rituais, Gustavo anunciou que havia terminado. Segundo ele, o espírito de Santiago Velasco finalmente fora libertado e qualquer conexão com o apartamento tinha sido encerrada. Ele recomendou que mantivéssemos o medalhão e a foto de Maria Clara como símbolos de tudo o que vivemos, mas garantiu que não haveria mais problemas dali em diante. Desde então, o apartamento da minha avó está tranquilo. Apesar de visitá-la regularmente, ainda faço isso com certa cautela, carregando o respeito por tudo o que aconteceu ali. Sinto que, finalmente, conseguimos trazer paz para minha avó, para Maria Clara e para qualquer outra alma que um dia habitou aquele lugar. A foto de Maria Clara permanece pendurada na parede, um testemunho silencioso das experiências que vivemos. Ela me lembra que, mesmo nos lugares mais escuros, há sempre uma forma de encontrar luz e restaurar a paz. Antes de continuarmos, só quero lembrar que o clube de membros do canal está aberto. Por um valor bem simbólico, você tem acesso a figurinhas personalizadas para usar nos comentários, ganha selos de fidelidade e também ajuda o canal. Se gosta do meu trabalho e quer se tornar um membro dessa nossa comunidade, basta clicar em Seja Membro aqui abaixo do vídeo. Bem, vamos continuar. Meu nome é Márcio e quero compartilhar minha experiência. Passei cerca de 5 anos trabalhando em um posto de combustível em uma rodovia que conecta duas cidades. Naquele período, eu tinha outro emprego no turno da tarde, então trabalhar à noite era perfeito para mim. Posso afirmar que foi uma época tranquila naquela estrada. Raramente apareciam clientes de madrugada e, na maior parte do tempo, a estrada era deserta. Naqueles anos, ainda não havia lojas de conveniência de grandes redes por ali. Só tínhamos o posto, nossos escritórios, banheiros e uma máquina automática de salgadinhos e bebidas. Hoje em dia, acho que isso mudou, mas era assim naquela época. Numa noite particularmente fria, por volta das 3 da manhã, nenhum carro passava. Resolvi ir até o escritório preparar um café rápido, sem tirar os olhos da estrada. A sala tinha uma janela grande, e qualquer veículo que parasse me veria ali dentro. Enquanto fazia o café, adicionando leite e açúcar, ouvi um som de batidas na janela. Ao olhar, vi a cabeça de um menino com pele extremamente pálida, cabelo preto curto e aparentando uns 7 ou 8 anos. Ele só alcançava a parte mais baixa da janela, então eu vi apenas do nariz para baixo. Cheguei mais perto e perguntei se ele precisava de algo. Conseguíamos conversar através de um pequeno buraco na janela, feito para falar com quem estivesse do lado de fora. Enquanto isso, olhava em volta para tentar identificar algum carro ou acompanhante. Talvez alguém estivesse na máquina de salgadinhos, fora do meu campo de visão. O menino, com uma calma que destoava do momento, disse que precisava de ajuda. Afirmou que sua mãe tinha sofrido um acidente na curva próxima e perguntou se eu podia socorrê-los. Fiquei imediatamente em alerta, peguei minhas chaves e avisei que chamaria uma ambulância antes de sair. Porém, ele insistiu que não fizesse isso. Disse que eu deveria ir sozinho, que ninguém mais deveria ser envolvido. O tom dele continuava estranhamente sereno, quase apático,
mesmo enquanto negava a ambulância. Foi então que algo me incomodou profundamente. Como alguém que realmente está pedindo socorro recusaria ajuda especializada? Continuei insistindo na ambulância, mas ele elevou a voz, sem mudar o tom calmo, repetindo que eu precisava sair. Nesse instante, uma caminhonete chegou para abastecer. O motorista olhou na direção do meu escritório, mas voltou rapidamente ao veículo e saiu acelerando como se fugisse de algo. Aquilo me fez pensar em possibilidades ruins. Será que o menino fazia parte de algum esquema para me assaltar? Será que havia mais alguém escondido lá fora esperando que eu me tornasse um alvo fácil? Logo em seguida apareceu um caminhão-trailer. O motorista começou a piscar os faróis e a buzinar repetidamente em direção ao meu escritório. Foi quando percebi algo aterrorizante. Os olhos do menino não tinham parte branca, eram inteiramente negros, rodeados por olheiras profundas. Assim que o caminhoneiro fez ainda mais barulho com os faróis e buzina, o menino pareceu assustado. Ele saiu correndo para o lado direito da estrada, onde havia apenas mata fechada. Saí tremendo tentando encontrar o menino enquanto corria em direção ao caminhão. Assim que cheguei perto, o motorista me perguntou: "Ei, parceiro, o que você estava fazendo com aquilo? Levou um baita susto, hein?" Ele descia do caminhão enquanto falava, mas eu, ainda apavorado, perguntei se tinha visto mais alguém com o menino, pois temia que fosse uma tentativa de assalto. "Não, amigo, aquilo não precisava de companhia. Você não reparou? Aquele menino era coisa ruim. Tinha até uma cauda enorme balançando. Não me diga que não percebeu. Por isso cheguei daquele jeito, piscando faróis e buzinando." Meu pavor aumentou. Respondi que não tinha enxergado direito, mas lembrava que o garoto tinha dito que a mãe dele estava acidentada, e só depois notei os olhos completamente negros. Para mim, ele queria que eu saísse do escritório, não era? Exatamente. Viu só? Ainda bem que você ficou onde estava. Se tivesse saído, talvez nem estivéssemos mais aqui para conversar. Nunca faça isso. Nessa estrada, acontecem coisas estranhas o tempo todo. Esses meninos só parecem crianças, mas não são. E viu para onde ele foi, não viu? Correu direto para o matagal. Meu amigo, se encontrar algo assim de novo, ignore. Reze. Ofereci um café ao caminhoneiro que aceitou. Conversamos enquanto ele bebia e ele compartilhou suas histórias. Disse que, embora já tivesse testemunhado cenas parecidas várias vezes, nunca conseguiu se acostumar. Antes de partir, ele me deu um pequeno rosário que disse usar em momentos como aquele para afastar entidades desse tipo. Agradeci e passei a usar o rosário até o meu último dia naquele posto. Quando deixei o emprego, deixei o rosário lá pensando na próxima pessoa que trabalharia no turno da noite. Agora eu pergunto: o que você faria em meu lugar? Sairia para ajudar ao ver um menino pedindo socorro? E o que acha que teria acontecido se eu tivesse saído? Alguns poderiam dizer que se trata de um caso dos conhecidos meninos de olhos negros. Se quiserem, podemos explorar isso mais a fundo em outro momento. Mas a cauda mencionada pelo caminhoneiro, será que isso não abre a possibilidade de serem algo ainda mais aterrorizante? Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meu nome é Henrique. Hoje quero dividir com vocês a primeira experiência sobrenatural que vivi, algo que carrego comigo até hoje. Tenho 51 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 16, poucos meses antes de me mudar para outro país com minha mãe, anos atrás. Era uma sexta-feira de outubro no meu país de origem. Naquele tempo, o país vivia um terrível conflito civil que havia devastado sua infraestrutura. Lembro que naquela noite, explosões eram ouvidas ao longe, um som que, infelizmente, já era parte da nossa rotina. Nossa casa ficava em um bairro residencial, a aproximadamente 15 minutos do centro da cidade. Ouvíamos os estrondos enquanto o céu escurecia, mas estávamos acostumados. Porém, algo naquela noite estava diferente. De repente, a luz acabou. Estávamos no escuro, cercados pelo som dos helicópteros e das explosões.
Ainda que os grupos armados raramente atacassem grandes cidades, aquela sexta-feira marcou o início do que chamaram de a última ofensiva, uma grande operação que visava diretamente o coração do governo e áreas mais abastadas. Com isso, o governo instaurou o toque de recolher, das 6 da tarde às 6 da manhã. Ninguém podia circular. Quem o fizesse poderia sofrer represálias severas por parte do exército. Naquela noite, ficamos trancados em casa, iluminados apenas por velas, atentos aos ruídos que vinham de fora. No sábado, ao amanhecer, fomos ao mercado para comprar mais velas e alimentos. Mas, no fim da tarde, quando faltavam apenas 5 minutos para o início do toque de recolher, às 5h55, ouvimos uma batida forte na porta. O som nos paralisou. Quem poderia ser? Guerrilheiros? Soldados? Não abrimos. Perguntamos quem estava ali, e uma voz masculina respondeu que trazia algo importante e que o dono da casa havia dado permissão para que fosse deixado ali. Confusos, explicamos que apenas alugávamos a casa e não podíamos autorizar nada. Mesmo assim, o homem insistiu. No fim, ele e outros homens passaram a noite no carro fúnebre que trazia um caixão com um corpo, já que o toque de recolher os impedia de seguir viagem. No domingo pela manhã, minha mãe conversou com eles. Descobrimos que o corpo dentro do caixão era de um homem de alta patente militar que havia morrido na sexta-feira à noite durante um confronto. Por algum motivo, a funerária tinha instruções de levar o corpo para aquela casa, que no passado pertencia ao militar. Explicamos que o contrato do aluguel havia sido firmado com a irmã dele e fornecemos o endereço dela. Os homens seguiram com o corpo e acreditamos que o caso havia terminado, mas estávamos enganados. Naquela mesma noite de domingo, enquanto assistíamos a um filme no quarto, começamos a ouvir passos vindo da sala e da área de jantar. Imediatamente, o coração disparou. Pensei que fosse alguém invadindo a casa, talvez um guerrilheiro, mas as portas estavam todas trancadas, com cadeados reforçados. Não saímos do quarto. De lá, vimos pela fresta debaixo da porta uma sombra que se movia de um lado para o outro. Ficamos absolutamente imóveis, tentando não fazer nenhum som, e foi assim que conseguimos ouvir com clareza o eco de botas pesadas atravessando cada canto da casa. Logo em seguida, um ruído inconfundível surgiu. Alguém mexendo numa ferramenta que deixa evidente sua função. O medo era quase insuportável, mas aquela pessoa, seja lá quem ou o que fosse, não fez nada além de caminhar pela casa. Depois do som da ferramenta, os passos continuaram, vagando de um lado para o outro. Em certo momento, tentou abrir a porta do quarto, mas ela estava trancada. A maçaneta se movia, como se alguém tentasse forçá-la, e por incrível que pareça, isso durou por 3 longas horas. Foram horas de tensão, acompanhadas pelos barulhos de passos firmes e do que parecia ser um fuzil sendo manuseado. Então, de repente, tudo cessou. Silêncio total. Não ouvimos mais nada, nenhuma tentativa de abrir a porta, apenas um vazio assustador. Mesmo assim, não ousamos sair do quarto. Ficamos sussurrando entre nós, tentando processar o que havia acontecido. Quando o sol finalmente nasceu, tomamos coragem para verificar. Portas e janelas permaneciam todas trancadas com cadeados, exatamente como havíamos deixado. Era impossível alguém ter entrado. Porém, não acabou ali. Na noite de segunda-feira, a situação se repetiu. Mais uma vez no quarto escutamos aqueles sons familiares. Botas ecoando pela casa, o ruído do fuzil, a sombra que passava pela fresta da porta. E mais uma vez, tentaram abrir a porta do dormitório, nos condenando a outra noite tomada pelo terror. Na manhã seguinte, minha mãe confidenciou tudo a uma amiga que vivia em outra cidade. Essa amiga, sensibilizada, nos ofereceu abrigo temporário até que a ofensiva militar terminasse e pudéssemos pensar no que fazer a respeito da casa. Saímos durante o dia em meio a um cenário de extremo perigo. Não darei detalhes, mas a tensão era tamanha que tivemos sorte em não sermos atingidos por balas perdidas. Já na casa da amiga, minha mãe entrou em contato com a irmã do proprietário da casa, o mesmo cujo corpo havia sido levado para lá no fim de semana. Ela relatou os incidentes com a funerária e os acontecimentos paranormais. Disse claramente que não queríamos voltar,
pois o que estava acontecendo era assustador demais. Tanto minha mãe quanto sua amiga chegaram à conclusão de que talvez fosse o espírito do antigo dono tentando nos intimidar, quem sabe aborrecido por não termos permitido sua entrada. Fazia sentido, mas se não fosse ele, o que mais poderia ser? Nunca havíamos enfrentado algo assim antes daquela noite. Alguns dias depois, quando o conflito cessou, minha mãe e a irmã do antigo dono buscaram ajuda espiritual. Um padre local foi até a casa, acendeu velas e rezou para que a alma dele pudesse encontrar o caminho certo. Ele realizou uma bênção pedindo paz para aquele lugar. Poucos meses depois, nos mudamos para outro país, deixando para trás não apenas a casa, mas também qualquer ligação com aquele fantasma. Diante de tudo isso, fico me perguntando: o que vocês fariam? Ficariam presos no quarto como nós, ou teriam coragem de sair para investigar? Boa noite, Dom. Meu nome é Lucas e esse é o meu relato. 3 décadas atrás, passei uma semana cobrindo o turno da noite em um posto de gasolina. Era na rodovia que liga Uberaba a Araxá, no interior de Minas Gerais. Não era meu posto fixo. Eu trabalhava em outra estação antes de entrar nesse trecho da estrada. Mas, por falta de funcionários, nos colocaram em um esquema de revezamento até que contratassem alguém para aquele lugar. Nos 2 primeiros dias foi difícil me adaptar. Trabalhar à noite e na madrugada era novidade para mim, e o sono não me dava trégua. Acabei cochilando algumas vezes, mas acordava fácil com o som de motores ou com os faróis de algum carro. Durante aquelas noites eu descansava sentado perto das bombas de combustível. Era raro ver clientes naquelas horas, com um ou outro veículo aparecendo esporadicamente. Numa dessas vezes, fui despertado pelo som inconfundível do motor de uma Kombi Volkswagen. As luzes também denunciaram o veículo que se aproximava. Levantei pronto para atender. No 3º dia, no entanto, algo estranho aconteceu. Um colega, Breno, apareceu por lá justo quando a Kombi parava. Era uma Kombi verde clara, muito bem cuidada. Ele me chamou de longe. Me ajuda com umas caixas aqui rápido. Fiquei confuso e respondi que precisava atender a família que havia chegado. Ele insistiu. Deixa isso para lá, vem cá, eu atendo ele se for o caso. Relutante, decidi segui-lo até uns depósitos próximos. Perguntei: Breno, e aquelas pessoas? Olha lá, eles já saíram do carro. Ele olhou fixamente e disse: fica aqui, você consegue vê-los daqui, não consegue? Dali vi 2 crianças dentro da Kombi, quietas. Também enxergava o homem e a mulher, apenas suas cabeças acima da bomba de gasolina. Eles pareciam se movimentar, mas de forma estranha. Fiquei preocupado, achando que estavam tentando abastecer sozinhos. Quando menos esperei, voltaram ao carro e partiram. Irritado, comentei: será que abasteceram sem pagar? Se sim, o prejuízo é seu. Breno apenas disse: vem comigo, quero te mostrar algo. Chegamos perto da bomba e, para minha surpresa, ela estava zerada. Sem cheiro de gasolina, sem sinal de uso recente. Perguntei o que tinha acontecido e ele respondeu: escuta, Lucas, se você não acreditar em mim, vai entender com o tempo. Quando vir aquela Kombi de novo, fique longe. Não chegue perto deles. Insisti: mas por quê? Eles são perigosos? O que está acontecendo? Ele hesitou, mas falou: não são perigosos se você mantiver distância. O problema é que eles nem estão vivos. Aquela família não é de verdade. Fiquei sem palavras enquanto ele continuava. É assim há muito tempo. À noite, 1 ou 2 vezes por semana, aquela Kombi aparece. Eles não fazem nada, apenas param como se fossem abastecer. Só te peço uma coisa: não olhe para os pés ou para os corpos deles. É melhor ficarmos aqui, longe, até que vão embora. Aquilo parecia surreal. Perguntei a Breno quem tinha inventado essa história, mas ele garantiu que era real. Disse que não era algo para brincar ou desafiar, porque muitas pessoas que fizeram o turno da noite naquele posto acabaram desistindo. Algumas simplesmente iam embora sem explicações, enquanto outras mencionavam ter visto algo terrível relacionado a uma família. Era como se o choque as impedisse de detalhar o que exatamente presenciaram. Fiquei sem palavras e, acima de tudo, apavorado. Perdi o sono.
Nos dias que se seguiram, tudo permaneceu tranquilo, sem nenhum evento estranho. No entanto, na última noite que passei sozinho naquele turno, eles voltaram. A mesma Kombi verde clara, impecável, e a mesma família no interior. Assim que ouvi o som característico do motor, tomei a decisão de não arriscar. Fui direto para o depósito e me mantive afastado. De lá, observei a distância. Repetiram o mesmo padrão. Os pais desceram enquanto as crianças permaneciam imóveis, encarando o vazio à frente. Pouco tempo depois, os dois subiram novamente na Kombi e partiram. Evitei qualquer tentativa de ver aquilo que Breno havia descrito como proibido. Não quis confirmar se realmente não tinham corpos ou se seus pés flutuavam sobre o chão. Até hoje não sei, e sinceramente prefiro nunca descobrir. Essa experiência me deixou muitas questões na cabeça, e até hoje penso no que realmente aconteceu ali. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Há algum tempo, vivi algo realmente assustador. Trabalhei durante poucos meses em uma loja de conveniência localizada próxima a uma pequena cidade, numa área ao longo de uma rodovia isolada. A única vaga disponível era no turno da noite, e acabei ficando com ela. Não era o tipo de trabalho que eu conhecia, estar num ambiente tão isolado e escuro, acompanhado apenas de um colega na maior parte da madrugada. O movimento de pessoas era mínimo e o tédio era constante. Meu colega, um homem que tinha começado uma semana antes de mim, era responsável pelo posto de gasolina do lado de fora. Não demorou muito para que começássemos a conversar durante os turnos. Com tão pouca coisa para fazer além das obrigações rotineiras, o diálogo era essencial para a noite passar mais rápido. Numa noite qualquer, já passava da meia-noite, eu estava limpando as máquinas de café quando ouvi a porta da loja se abrir de forma brusca. Meu colega entrou às pressas, parecendo extremamente nervoso. Corri até ele achando que talvez alguém estivesse tentando assaltar o posto. Mas o que ele me disse foi bem diferente. Falou que tinha uma mulher chorando atrás dos escritórios. Perguntei se ele tinha tentado se aproximar para ajudá-la, mas ele me olhou assustado e rebateu, perguntando se eu tinha perdido o juízo. Não fazia sentido, segundo ele, alguém estar ali, no meio do nada, sozinha e chorando. Ele tinha razão. A loja ficava longe de qualquer cidade ou residência. Era improvável que alguém chegasse a pé até aquele lugar remoto, ainda mais naquele horário. Saí para verificar o que ele havia dito e ele me seguiu. Caminhamos juntos para trás do prédio. Antes mesmo de chegarmos, consegui ouvir um som vindo da direção que ele tinha apontado. Mas o que escutei não foram choros, eram risadas. Uma risada feminina e inquietante, carregada de um tom de ironia. O som vinha de dentro da escuridão do mato, numa área que evitávamos, pois era perigosa, especialmente à noite. Olhei para meu colega, que imediatamente se benzeu. Ele me perguntou, quase sussurrando, se eu ouvia o choro. Respondi que não, que o som era de risadas. Enquanto voltávamos para dentro da loja, as luzes tanto da loja quanto do posto apagaram de repente. Ficamos na completa escuridão. Meu colega começou a rezar em voz alta e eu, tomado pelo pavor, fechei os olhos e fiz o mesmo, apesar de não ser religioso. Naquele momento, parecia a única coisa que fazia sentido. Pouco depois, ouvimos algo batendo no vidro da janela. Era um som arranhado, como unhas deslizando pelo vidro. Meu colega intensificou suas preces, quase gritando, quando de repente a energia voltou. Tudo ficou iluminado novamente, mas não havia ninguém, nem dentro da loja, nem lá fora. Ficamos sentados atrás do balcão, imóveis, sem dizer uma palavra por vários minutos, esperando que algo mais acontecesse. Mas nada aconteceu. Nos dias seguintes, decidimos passar as noites juntos na loja, mesmo quando não havia clientes. Nunca conseguimos entender o que foi aquilo ou por que aconteceu. E agora eu te pergunto, você teria ido verificar os choros ou teria agido como nós?
Aceitaria trabalhar no turno da noite em um lugar assim? Ei, pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.